Aleluia. Amém. Agora chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus. Coloca o tema para mim, por favor, Betânia. Coloca o tema para mim, por favor. O tema eu botei a segunda parte, um novo nome. Faltou um pedaço, mas tá bom. Um novo nome, uma nova vida com a mesma família. A segunda parte, sendo resposta de Deus. Amém? Zefinat Paneia. Um novo nome, uma nova vida com a mesma família. Tá? Aí vem a segunda parte, sendo resposta de Deus. Quero que você foque aqui, sendo resposta de Deus. Vamos estar falando um pouquinho. Quando fala Zefinat Paneia, você sabe que nós estamos falando de José. Quando traz um novo nome, quando ele traz um novo nome, você, quer dizer, está deixando a vida antiga para trás, você está se iniciando uma nova vida, ou o nascer de novo. Por isso que Deus fala assim, quando chegar naquele grande dia, te darei um novo nome. Aleluia. Vamos lá, Gênesis capítulo 41, versículo 42. Eu coloquei aqui até o 52, mas vamos ir pulando, tá? Vamos lá, versículo 42, diz assim: Então Faraó tirou o seu anel. Vamos lá, me ajude aí, todos juntos. Então Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Aqui Faraó está delegando autoridade, botou lá seu anel de sinete. Vamos lá, versículo 45. Vamos lá, pula para o 45. E Faraó chamou José, Zefinat Paneia, e deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote, o maior sacerdote que tinha. E José José percorreu toda a terra do Egito. Vamos lá, versículo 45, vamos lá, versículo 50. Já está aqui, né? Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu, me ajuda, igreja, os quais lhe deu filha de Potífera, o sacerdote On. Quais são esses filhos? Vamos lá, versículo 51. O primogênito José chamou, pois disse: Deus me fez esquecer. E o segundo filho, vamos lá, versículo lá. E o segundo, o nome de Efraim, pois diz: Deus me fez na terra da minha aflição. Hoje nós vamos parar por aqui. Bendito Deus, eterno Pai, nesse momento já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Usa esse teu servo que vos fala neste momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar lá. Não precisa estar voltando para o tema não, tá? Volta lá para o versículo 51. Tá. O primogênito José chamou Manassés. Por quê? Me ajude aí, me ajude. Pois disse: Deus me fez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre qual o nome do varão? Qual o primogênito chamou? Vamos falar um pouco de Manassés. O que significa, né? Vamos lá. José, ele teve que vencer algumas etapas na vida dele. Ele venceu, voltando lá, só um resumo, ele venceu a inveja, o abandono, o assédio, calúnia, injustiça. Vocês lembram tudo isso, né? Nós falamos um pouco antes e ele venceu tudo isso. Agora, pois, José tem que vencer
O que agora que ele tem que vencer? Um dos maiores adversários do crente: a falta de perdão. Nós queremos chegar em Efraim, mas esquecemos de Manassés. A falta de perdão. Hoje nós vamos tratar um pouco o que é falar sobre o perdão. O perdão deve estar no centro da vida do cristão. O perdão tem que estar onde? No centro da vida do cristão. Por exemplo, quando nós oramos o Pai Nosso, está lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Nós falamos, oramos, né, Pai Nosso que está no céu. Aí vamos lá, vamos lá, Mateus 6, 11. Eu esqueço que é aliás, vamos voltar para o 9 para ficar certinho, vamos lá. Nós sempre oramos assim, portanto, ore assim: Pai Nosso que está no céu, santificado, venha o teu reino, seja feita assim na terra como nos céus. Aí já começa a apertar, vamos lá, 11. O pão nosso, 12, vamos lá. Em tentação. Vamos parar aqui no 12. Perdoa as nossas dívidas, assim. Quem ensinou essa oração? Jesus. Então está tudo na ordem certa, né? Que começamos adorando a Deus. E aí ele começa assim: poxa, pastor, então vamos lá, o pão nosso. Por que o pão nosso primeiro do que perdoa as nossas dívidas? Porque Deus hoje ele está te dando força, capacitação. O pão é vida, está te dando tempo de vida, está te dando força, capacitação, para que quando você encontrar aquela pessoa que tem te tirado a tua paz, que é aquele que tem feito você pecar, vamos falar assim, está impedindo que as suas orações subam, que é aquela pessoa? Não. Nós falamos isso, aquela pessoa, lembra? Quando você, Senhor, foi a mulher que tu, foi a serpente que me enganou. Está vendo como nós transferimos as nossas responsabilidades? Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém ou não amém? Vamos lá. Então Deus nessa manhã, quando nós falamos do pão nosso de cada dia, né? Ele nos dá hoje. Ele então, hoje está nos dando alimento para poder ser forte, corajoso, ter coragem, porque precisa ser forte, tomar a decisão e não mudar, e corajoso de chegar e abrir mão do seu direito e perdoar, ou pedir perdão, tá, querido? Vamos lá. Aí no versículo 14, Jesus ainda continua falando, porque se perdoardes, vamos lá, versículo 14, porque se perdoarem aos outros, também o Pai de vocês que está no céu. O 15, vamos lá. Se porém não perdoarem, então quando fala do perdão, quando começa, já começamos aqui um pouquinho, nós sabemos que é um dos pecados sem perdão. Perdão é um pecado sem perdão, né? Se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, você não será perdoado. Se eu não perdoar também, não serei perdoado. Consequentemente, se eu não sou perdoado, eu continuo sendo inimigo de Deus, não é? Jesus veio nos trazer uma paz. Lembra que eu fiquei brincando? Jesus trouxe Deus da paz, né? O príncipe da paz veio trazer a paz. Aí ele fala, mas eu vim trazer a divisão. Mas qual a paz que ele veio trazer? Ele veio trazer a paz a paz mais importante, a paz com Deus. Quando temos paz, se você, vamos dizer, que ali atravessando a ponte, você está entrando em outro país, um exemplo. Se você tem paz com aquele país, está em paz, não está em guerra, você pode
atravessar, fazer lá teu visto, ir lá, resolver o que você quiser, até mesmo ficar um tempo lá e retornar. Agora, se você não tem paz com ele, não está em paz, o que acontece se você for lá? Vai ser preso. E se for um país fora das leis, ainda vai te torturar. Então, quando fala de temos paz, quando nós pecamos, nós se rebeliamos contra Deus. Lembra lá no jardim? Nós se tornamos rebeldes. Mas Deus, na sua ira, ainda Ele foi perdoador. Ele providenciou um escape para nós. Primeiro Ele fez o primeiro sacrifício lá, que cobriu, e prometeu Jesus, e Jesus chegou e veio para que eu e você. Então, antes de tudo, Deus já preparou o perdão para mim e para você. Amém? Nós não temos problemas de falar sobre o perdão, temos? Ninguém tem problema de falar sobre o perdão. Nós falamos sobre o perdão, nós gostamos de ser perdoado, não é verdade? Um exemplo, se você tem uma dívida muito alta, e você vai gastar muito tempo pagando ela, se alguém chegar assim, sua dívida está perdoada, te dá uma alegria, né? Muito bom, né? Ser perdoado de todas as áreas é muito bom. Aquela pessoa que você ofendeu, fez assim, não, querido, está perdoado. Teu coração fica muito bom. Então, nós não temos problemas de falar sobre perdão. Não é verdade? Sim ou não? José também, ele falou sobre perdão. Quando ele começou, ele colocou o nome do seu filho Manassés, porque Deus me fez esquecer. Me ajude aí, vamos lá. 42, deixa eu olhar aqui na Bíblia. Perdão, não é 42 não. 51. Né? O primogênito de José ele chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda. Esse esquecer aí não é um esquecer, deixei para lá. Quer ver como eu vou te provar isso? Então, quando ele colocou um nome, ele já estava pensando no perdão, porque perdão ele não é o quê? Sentimento, é uma decisão. Ele já tinha decidido no seu coração. E assim como todos nós, então ele já começou a falar em perdão, porque ele começou, lembra do pão? Pão nosso cada dia? Ali quando o faraó chegou, se restituiu, Deus formou-lhe família, foi a força que ele estava precisando para começar a mudar e chegar à oportunidade, porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, muito além que você está imaginando. Então Deus está te preparando para que você possa avançar. Aleluia. Então vamos lá. Vamos então, como eu vou te falar aqui, qual o perdão? Isaías 43, versículo 25, diz assim: é Deus falando, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor dos pecados que vocês cometeram. Então, esse esquecer não é um esquecer de que não sabe. Ele está falando, não me lembro, quer dizer, estou esquecendo desse pecado. Vamos avançar, vamos mais um pouquinho aqui. Em Miqueias, a gente está em Isaías 43, 25, vamos lá. Em Miqueias 7, 18, diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus? Me ajuda, igreja. Quem é semelhante? Ó Deus, que perdoa as iniquidades. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem. Tá vendo aqui? Ele não, das transgressões, ele não. Ó, ele perdoa. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te. E tem mais outros versículos. Então, quando José botou o nome Manassés, ele estava falando assim: eu vou perdoar minha família.
Aí ele tomou a decisão, igual você está tomando nesse momento. Você já está tomando a força. Então, falar de perdão é fácil. E a prática? É difícil. É difícil. Então, quando falamos de perdão e praticar, é diferente. Quando fala em esquecer, então quer dizer que eu vou perdoar e vou esquecer? Não, você vai lembrar. Só que vai acontecer, vai ser como que você não lembrasse. Por quê? Não vai te machucar, não vai te causar desconforto, não vai te causar mais dor, porque você está curado em nome de Jesus. É igual um corte, está lá, fica a marca lá, não fica? Mas dói? Não. Você lembra de tudo, mas não dói mais. Então hoje eu e você, o que tivermos para perdoar, vamos perdoar. Não, e dentro, o lugar mais difícil, pelo incrível que pareça, é dentro da família. É mais difícil. Por quê? Qual o ataque que te destrói mais? De fora ou de dentro? Porque vem a frustração, vem a decepção. E também vem junto o teu direito de se irar, vem a tua razão. Por quê? Poxa, meu irmão, meu pai, meu sobrinho, qual mais gosto, a pessoa que mais de perto, o meu amigo que está ali. Então é difícil, não é fácil. Aí nós falamos de perdão, assistimos um culto e falamos de perdão, igual José, falar assim, esse é Manassés, porque o Senhor, me esqueci das aflições. Vamos ver aqui rapidinho, para ficar bem ao pé. 51. Ao primogênito José chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Quando fala assim, ele esqueceu da casa do seu pai, ele quer dizer, fala, não lembro mais, sou sozinho. Não. Ele esqueceu tudo que ele passou. Ele perdoou tudo aquilo que ele passou. Ele colocou no coração. Então José ele venceu. Nós às vezes conseguimos vencer a inveja, conseguimos vencer o assédio, conseguimos vencer tantas coisas. Mas o perdão é difícil. Então a prática é difícil. Aí guardamos ressentimento e justificativa. Já falamos sobre isso. Vamos lá. Capítulo 42, versículo 7. Quando José viu seus irmãos, reconheceu, porém, vamos lá, não se deu a conhecer. Foi então quando ele viu seus irmãos, ele foi ríspido. Que ali chegou o momento de cura da vida de José. Querido, você vai encontrar com uma pessoa, fique tranquila, Deus vai te dar entendimento. Mesmo que ainda, olha só, ele decidiu, mas ainda estava doendo. Você decidiu a perdoar. Eu não estou te falando que vai sumir assim de uma hora para outra, não. Não some, seria mentira. Eu falar assim, pastor, eu te perdoo por ter me falado, e vai passar? Não, não vai passar de uma hora para outra, porque é uma decisão, você decidiu, e quando você decide, dá um tempo para os seus sentimentos começar a seguir essa decisão. Só que o sentimento é igual criança, ele começa a testar o nosso limite, ele começa e vai ali, perturba, tenta tirar, é igual aquele que quer tirar a paciência, ele testa os nossos limites, mas aí você continua firme, você não vai comer doce. Aí vou chorar, vai fazer espernear, não vai. Você não vai a tal lugar e vai chorar, vai espernear, não vai. Ele vai chorar, o choro vai fazer, eu vou tentar. E ele vai ceder, ela vai ceder.
Então, as lembranças, como eu te falei, outro inimigo, a nossa razão. Caramba, a pessoa é justo, né? Não é justo? Você ser machucado e a pessoa te ressarcir. É justo, estou falando. Só que não é. É a nossa razão, não é a razão. Aí, eu tenho razão. Claro que você tem razão. Falou mal de você, brigou contigo, te machucou, te magoou, falou coisas terríveis. Você está dentro da tua razão, não estou tirando a tua razão. Só que dentro da tua razão, maior é a razão de Deus. Maior é a razão de Deus. Quando que foi que Adão e Eva chegou e falou assim: Senhor, eu pequei, eu errei? Quando foi que chegamos para Deus falando primeiramente, antes dele fazer a sua obra, de nos convencer do pecado, de fazer qualquer coisa, tomamos a primeira atitude? Nunca. Deus nos amou primeiro, por isso que nós amamos Ele. Segundo ponto, ficamos procurando sinais de arrependimento. Vou perdoar. O pastor falou que tem que perdoar, a palavra de Deus fala que tem que perdoar, vou perdoar. Mas ele tem que se arrepender. Deus, quando nos fez o sacrifício da cruz, eu não tinha nem pensado em existir. Nem pensava. Não existia. Ele falou assim: Alexandre Azevedo Gaião também vai ser alcançado pelo meu perdão. E assim o nome de cada um de vocês, antes mesmo de eu pedir perdão. No versículo 14, aí José, ainda cheio de ira, diz assim: então José lhe disse, 42, versículo 14. Deixa eu só virar aqui a página aqui, fica mais fácil. Está aqui? Então José lhe disse, como eu já falei, vocês são espiões. No versículo 15, nisto vocês serão provados. Vamos lá, versículo 42. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha. Eu estou pulando pedaço por pedaço, tá? Porque você vai ler lá, você conhece essa história. Então José, ele fez todo estratagema, pegou, apertou eles, sufocou, aí deixou eles, prendeu eles, falou assim: vocês são espião, vão prender, aí ele ia liberar um só, para poder ir lá buscar o irmão dele, que é o que ele queria tanto. Lembra? Ele falou: eu esqueci de toda a minha, está vendo? Não ele esqueceu, ele esqueceu dos sofrimentos, estava querendo esquecer dos sofrimentos, ele já se preparou para perdoar. Só que quando ele teve o encontro com seus irmãos, veio à tona tudo. Veio à tona tudo. Você sai de casa e fala assim: Senhor, eu vou perdoar. Sai daqui, eu vou perdoar. Mas quando você encontra o ofensor, você fala, vem tudo à tona, o sangue ferve, os olhos envermelham. Fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, consome ele com fogo dos céus, consome ela com fogo dos céus. Mas olha só, aí você se envermelha. Mas como você é serva de Deus, fala assim: eu tenho que ser forte, corajoso, não posso meditar na sua lei de dia e de noite, para que eu não possa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí no lugar de você contar até 3, você começa a falar o Salmo 1, né? Feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não será como o justo, mas ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e suas raízes correm para suas águas, e no devido tempo ele dará o seu fruto. Aí você fala assim: feliz é aquele que confia no Senhor, ele será como árvore plantada junto a rios de águas. E aí você fala assim: mesmo no calor ele vai dar o seu fruto. Que fruto é? O seu fruto, quando eu falo fruto do rio. Que rio é esse? É o rio que é o Espírito Santo de Deus, e o seu fruto é amor, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, muita, domínio próprio. Aí José, ele ficou furo, porque tem toda a pressão de um mundo espiritual ainda em cima.
que começa a te dar razão. Tem momento, tem vezes que você está aconselhando a pessoa, quando ela está irada, aí você vai falar, não, faça isso não, porque tem vezes que você tem que começar dando razão. Mas depois você traz a razão. Talvez você comece a procurar o porquê. Querido, o porquê pode ser tantas coisas. Não sabe o que a pessoa passou do lado e assim por diante. Mas vamos voltar aqui. Então você lembra tudo, começa a procurar. Arrependimento. Não, vamos ver se ela se arrependeu mesmo. E fulano se converteu. Lembra aquela pessoa que tinha... Será que é crente mesmo? Vamos ver se ela se arrependeu mesmo. E assim vem, mas vamos avançar. Então, quando chegamos, estamos de encontro, o sangue ferve. Até o fleumático, né? É o fleumático, né? Que é bem devagar, não é isso? Até ele ferve. Ele ferve que... Então, ele pegou, prendeu seus irmãos, paramos no 15, né? E disse assim... Ele veio perguntando, indagou na história, ele indaga, pergunta, porque ele conhece, mas ele finge que não conhece, e os irmãos, aí prendeu. Aí relembramos as outras necessidades de arrependimento, antes que perdoemos. Se você se arrepender, eu vou te perdoar. Mas você não fala para ele, você fica pensando, se ele se arrependeu mesmo, eu vou perdoar, eu vou se lançar por inteiro. Aí começa a olhar. Vamos lá, versículo 16. A ideia de José. Envie um de vocês que busque o seu irmão, vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se é a verdade no que diz que ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidinho. Aí o 17. Deixou eles presos por 3 dias. Ele ficou observando todos eles por 3 dias. Aí o 18. Ao terceiro dia José lhes disse: faça o seguinte, vamos lá, o terceiro dia José lhe disse, faça o seguinte, viverão, pois... Ele voltou à tona, né? Porque aquele que medita na lei do Senhor, ele prospera. Aí no 18, né? Vamos lá, perdão, aqui tem que estar pulando aqui. Vamos lá, versículo 19. Se são homens honestos, você prestou atenção? Qual a consequência da falta de perdão? O que ia acontecer? Se José mantém preso, conforme o pensamento dele, enviasse a sua família, que é o tal tanto que ele diz amava o seu pai, o seu irmão, ia perecer. Talvez você esteja olhando pela tua razão. Talvez você esteja procurando um modo de justificar o perdão, que você não precisa de justificativa. Eu vou te dar a justificativa do seu perdão, é uma ordem de Deus. E se você não perdoar, você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar, não vai ter vida e vida com abundância. Eu vou te falar, se você não perdoar, quando você descer à sepultura, você morreu e acabou. Acabou, entre aspas, né? Tem um tormento eterno até chegar a final. Mas se você começar a mudar, a perdoar, vai ter consequência. E quando você fica retendo o perdão, quem sofre é você e a sua casa. Quem sofre é você e a sua família. Quando José estava procurando motivo para perdoar, Jacó e todos os seus irmãos, suas famílias, sobrinhos, tias, irmãs,
estavam passando necessidade, mas ele teme a Deus. E eles começaram a falar, relembrar, trazer o passado deles, começaram a falar, poxa, estamos passando por isso, porque fizemos isso, aquilo com José. E eles falavam em hebraico e pensavam que José não entendia, porque ele tinha um intérprete ali com ele, falando, ele falava e o intérprete passava o hebraico, e eles sentiram a vontade de falar. E tudo que eles falavam lá no versículo 23, se a gente passar pelo 20, aí vem o 23. Eles, porém, não sabiam, olha lá, eles, porém, não sabiam que José estava ou não estava procurando um motivo de saber se ele se arrepender ou não? Vamos para aqui. Muitas vezes somos como os fariseus. Ó Jesus, pegamos essa mulher em adultério. Apontamos o erro dos outros. Somos farisaicos. E nós somos juízes. E não olhamos para nós mesmos. Se olharmos para nós mesmos, quantas vezes Jesus nos perdoa? Quantas vezes Jesus tem feito, nos trouxe, tem nos dado pão, tem nos dado força, para podermos perdoar os nossos devedores, assim como Ele nos perdoou. Para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando se você fala, você orou e falou assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, querido, a vontade de Deus que eu e você temos um coração perdoador. Nós temos que ser, o que o apóstolo fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E dentro da família, como eu falei, é difícil. Se você vai vencer hoje, porque hoje Deus está te dando um pão, para que você possa ter força. Força e coragem, né? Vamos falar um pouco da definição do perdão. Conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação. Força e coragem. Você vai ter que abrir mão de qualquer reivindicação. Remissão, a ação de remir, de perdoar. Sabe o que é remissão? A ação de perdoar. É aquela pessoa que é perdoada não pelo merecimento, mas pelo um favor. Nós fomos perdoados não pelo merecimento, mas pela graça. A graça do Deus vivo, um favor sem merecimento. E essa graça tem que me alcançar, me transformar. Essa graça é o seu Espírito Santo vivendo na minha vida e começa a produzir o fruto. E qual é o fruto? Bondade e misericórdia. Bem-aventurados, misericordiosos, porque vamos avançar um pouquinho. Vamos lá, aqui. Deus concede o perdão livremente. Jesus pagou um preço. Também devemos conceder o perdão livremente. Perdoar o mandamento de Deus. Se perdoarmos, seremos perdoados. Mateus 6, versículo 14, que acabei de falar, que está aqui na oração. Porque se perdoares aos outros a ofensa deles, também o Pai. Então, versículo 15 diz assim: porque se não perdoares, se
porém, se não perdoares, perdão, que deixa eu olhar aqui, fica melhor. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. O que eu entendo aqui? Que Deus só vai me perdoar, que o perdão de Deus, Ele só vai alcançar na medida que eu também, é o que nós estamos dispostos a perdoar os outros. É uma disposição, é uma decisão, é um ato. Quando teu sangue ferver, você ora. Sabe como que funciona? Vou te falar. Deixa eu pegar um exemplo aqui. As pessoas te machucam. E eu não estou falando de um pisão, eu não estou falando de um empurrão, que isso é fácil. Talvez tua primeira mente ia falar assim, pisou no meu pé porque quis pisar. Essa é a humanidade. Me empurrou porque quis me empurrar. Me viu. Talvez a pessoa nem viu. Quando você tem um coração, aí você fica disposto a perdoar, tua mente começa a funcionar. Não, vou perdoar porque Deus mandou. Mas aí quando você vê aquela pessoa que te pisou, te empurrou, ou te ofendeu de tal maneira, porque o de casa, aquele que está dentro da tua casa, ele sabe do teu íntimo. Ele sabe aonde dói mais. Por isso que ele usa o que está perto de você. Ele sabe onde te machuca e te entristece, que tira todas as tuas forças. Mas aí você começa, sabe como que você vai começar a recuperar a tua força? O teu pão vai vir pela oração. Teu coração vai arder. Senhor, aplaca essa brasa que está queimando, que teu Espírito, o rio de água viva, venha apagar. E começa a orar pelaquela pessoa, começa a orar por você e por ela, começa a interceder por ela. Sabe o que vai começar a acontecer? Quando você encontrar aquela pessoa, a tua ira não vai subir tanto, e você vai começar a orar, e vai começar, aí a tua oração vai mudar. Senhor, toma o abençoado nas tuas mãos. Eu não sei por que ele fez isso, mas ele deve estar passando por um momento de dificuldade. Pai querido, vê qual a dificuldade que ele está passando. Ó Pai querido, se ele está passando por um momento de depressão. Ó Pai amado, aí olha só como a tua oração vai começar, como você começa a ser transformado. Nós começamos a ter a aparência de Deus, começamos a ficar a aparência do Deus vivo. Jesus, quando ele olhou dos céus, não tinha nenhum intercessor, e a palavra de Deus diz que ele se revestiu com a couraça de justiça e desceu os céus, colocou o capacete da salvação. E ele desceu. Quando falou assim, ei, Senhor, eu vou lá. E ele desceu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então nós começamos a interceder, e a pessoa te ofende, você já começa a ter, no lugar de antipatia, você vai começar a ter empatia, começa a se colocar e começa a querer entender o porquê, e você começa a orar, começa a interceder. Sabe o que acontece? Você vai prosperar poderosamente. Mais importante, aquela pessoa vai ser alcançada pelo amor de Deus. Porque tem vezes que nós falamos assim, não, deixa. Sou filho de Deus, Deus vai se irar porque Ele te machucou. Mas quando você perdoa, Deus se alegra com você. Sabe por que Israel ficou preso? Porque eles não praticavam, não viviam, não falavam de Deus. Porque eles tiveram longos anos debaixo da graça de Deus, ali na graça, ali no poder de José. Porque eles não buscavam, não viviam. E talvez pregar a palavra de Deus não vai ser você falar assim, olha só, aceita Jesus e muda a tua vida, que hoje, senão você vai para o inferno. Talvez pregar a palavra de Deus eficazmente é você ser ofendido e falar assim, você está perdoado, eu não tenho nada contra ti, e chegar e viver e dar aquela vida para aquela pessoa. É impossível. A palavra de Deus assim, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem
Me ajuda? Tudo aquilo que o homem... Então plante amor, plante perdão, e você vai colher amor e perdão. Aquele teu adversário, aquele que te tirava do sério, aquele que te ajudava a orar, que impedia da tua oração subir aos céus, você vai estar orando junto contigo, e Deus vai lá dos céus, vai se agradar, e você vai estar no centro da vontade, e tudo que você pedir no nome dele será concedido, porque você não é inimigo, você é filho de Deus. Deus nos só perdoa na medida que nós estamos perdoando. E não perdoar nos mantém na escravidão. Quer ver um exemplo? Não precisa botar, vou falar aqui onde está, se ler em casa. Mateus 18, versículo 23 ao 35, tem uma parábola do credor incompassivo, um homem que devia ao rei, e no dia de prestar conta, ele não tinha como. E ele implorou, chorou, e falou, e pediu perdão, e o rei se comoveu e perdoou. E quando ele saiu no caminho, encontrou um irmão ou conservo que o devia, muito menos do que ele devia ao rei. E na tua razão, mas eu fiquei devendo porque esse é um daqueles que não me pagou, por isso que eu fiquei devendo. Mas você recebeu o perdão, e ele chegou naquele momento, aquele também implorou a ele, e chorou, se humilhou e falou, me dá a oportunidade que eu te pagarei. Mas ele fez o quê? Lançou na prisão. Aí os anjos viram, os demônios viram, todo mundo viu, que é uma nuvem de testemunha. Aí o promotor de acusação, o acusador, chegou diante do rei. Olha só, rei, o camarada lá, ó, tem jeito não. E chegou os anjos, chegou os servos do rei, triste. Minha majestade, Senhor do seu rei dos reis. Aquele irmão qual o Senhor derramou o sangue lá na cruz, qual o Senhor perdoou, ele não replicou o perdão. E o rei mandou chamar ele e falou assim, eu não te perdoei, por que você não fez o mesmo com o teu irmão? Então, ele foi lançado, foi entregue aos verdugos e lançado na prisão. Então, talvez você fale assim, eu não vou perdoar para que ele carregue esse peso. O peso maior você está levando. Não perdoar, como todo mundo fala, né? É você tomar um copo de veneno e querer que o teu inimigo morra. É isso. Deixa eu ver aqui, a hora está boazinha comigo. Queremos ser perdoados, no entanto, retemos as ofensas daqueles que nos têm ofendido. Se não perdoarmos, somos entregues ao verdugo. Está lá em Mateus 18, versículo 34, da história que eu acabei de contar. Volta lá, Mateus 18, 34, só para... Vai lá. Ocorreu tudo que eu te contei, indignando-se o Senhor, entregou aqueles servos aos carrascos, até que eles pagassem toda a dívida. Eu falei na outra tradução, né? Eu falei os verdugos, né? Aos carrascos. A falta de perdão resulta em doenças físicas e mentais. Hebreus 12, versículo 15. Será que essa enfermidade, esses tormentos, esses medos, essa ansiedade que eu estou passando, será que não é isso? Vamos lá. Me ajude aí. Cuide
Me ajude aí. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote. Vamos lá. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando. Vai lá, olha só. Cause. Então, perturbação. Você conhece alguém, alguma pessoa, ou eu mesmo não estou tão perturbado? Será que eu não estou passando por tantas... E por causa disso, eu começo a contaminar minha casa, porque eu não perdoo? Talvez eu não perdoo, aí eu começo a perturbar minha esposa começa a ter... E a perturbação são demônios que vêm para trazer. Lembra lá em Apocalipse? E foi liberto os demônios para que possa perturbar toda a terra. Amargura. É difícil viver com uma pessoa amargurada. E você começa a contaminar. Por exemplo, se você tem uma insatisfação com alguma coisa e você fala com um, fala com o outro, começa a contaminar os outros. Vamos avançar aqui. Frequentemente, a falta de perdão é a base para a formação de fortalezas de demônios. Aí vem a perturbação. A falta de perdão bloqueia as promessas de Deus, está lá em Mateus 5, 23 ao 24, Marcos 11, versículo 25. Vamos lá, Marcos 11, 25, para adiantar. Olha só. Enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, se tiver alguma coisa contra alguém, porque o Pai de vocês... Senhor, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo a minha mentira, a minha falsidade diante de Ti, me perdoa. Quando eu falo assim, Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo meus devedores, se eu não perdoo, eu estou mentindo. E mentira, pai da mentira é Satanás, é aquele que mente, faz-se filho de Satanás, é a única paternidade que ele tem. E Satanás ele vai ser lançado no fogo, foi um fogo preparado, o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. João 1,12 diz assim, todo que nele crê, né, deu-lhe o poder, todos que o recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. E todo aquele que mente, né, essa já é a minha versão, todo aquele que mente, foi dele o poder de ser feito filho do diabo. Satanás é invejoso, ele é imitador, e ele quer, quando ele conseguiu corromper Adão, ele quer transformar a humanidade à sua imagem e semelhança. Mentirosos, carrascos, pérfidos, não tem amor ao próximo, está lá em Romanos. Vamos lá. Para que possamos caminhar, precisamos manter atitudes corretas com as outras pessoas. A palavra de Deus fala, né? Como Mateus 5, 23 ao 24. Bem como aquele que tem nos ofendido. Bota aí Mateus 5, 23. Me ajudei. Portanto, se vocês estiverem trazendo a sua oferta ao altar, se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, versículo 24, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro a sua oferta, seu dízimo, suas orações vão ser aceitas
mediante quando você fizer as pazes com Deus. Talvez seja por isso que eu oro e não sou curado. Talvez seja por isso que eu passo perturbações, tenho ansiedade. Talvez seja por isso que eu acumulo legiões. Aparentemente, José tinha prosperado, mas ainda faltava ele vencer o perdão. E quando ele perdoou, aí a gente vai falar outro dia sobre Efraim. Aí teve a verdadeira prosperidade. Seus filhos, tornou-se um das tribos. Herdou. O que Deus tem para a sua família, para você e sua casa. Eu quero te falar nesta manhã. Que eu e você possamos começar a refletir. Porque se nós ofendermos, já temos que começar. Se nós ofendermos, devemos iniciar o processo de perdão. Se somos ofendidos, devemos iniciar o processo de perdão. Da mesma forma, se nós ofendermos, devemos iniciar o processo de perdão. E se nós fomos ofendidos, também devemos iniciar o processo de perdão. Como funciona isso? Se você ofendeu, volte. Se conserta com o teu irmão. Chega e fala para ele a verdade. Eu tive inveja, estou cansado, estou passando, me perdoa. Inicie-se. Foi ofendido, inicia o processo de perdão. E o primogênito, ele colocou o nome. Qual foi o nome? Que significa perdão, né? Inicie-se o processo de perdão. Porque o perdão é uma decisão. E quando você decide e você se mantém firme, teus sentimentos seguem a sua decisão. E quando o seu sentimento começa a se conciliar com a sua decisão, fica fácil. E fica mais fácil porque o Espírito Santo de Deus vai entrar poderosamente na sua vida. No lugar de entristecer o Espírito Santo, você vai estar alegrando ele. Geralmente julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Nós julgamos as pessoas pelas ações, mas a nós mesmos temos que julgar pelas nossas intenções. E o que eu acho quando eu começo a me julgar? E então, nós oramos, buscamos, pedimos perdão, imploramos. Mas quando chegamos no momento de exercer aquilo que queríamos para nós, e queremos colher o que não plantamos. Já colhemos o que não plantamos, foi o amor de Deus. Agora, com as outras pessoas, com nossa família, nós temos que plantar. Se não tem amor, se falta amor, fulano não tem amor comigo, plante amor, encha ele de amor, porque as pessoas não podem dar o que não tem. Se você tem, dá. Se você não tem, peça a Deus que Ele vai te dar. Deixa eu adiantar aqui alguma coisa. Nós nos justificamos. E quando nós começamos a nos justificar, lembra da razão? Nós queremos, pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe. Eu tive que comer o pão que o diabo amassou.
Eu chorei muito. Sabe, essas autojustificações só vai perpetuar o pecado. E aonde há pecado, não há o Espírito de Deus. E aí nós tentamos justificar, começamos a falar. Sabe o que Provérbios fala? Provérbios 17, versículo 9. Ainda estamos falando sobre a nossa autojustificação. Quem encobre, me ajuda, quem encobre as transgressões, sabe o que está falando aqui? Nós tentamos justificar de tal maneira e começamos a buscar aliados. Então é importante não estar falando aos outros sobre a respeito de ofensas, das suas satisfações, a não ser que você esteja falando com o teu pastor em gabinete, a pessoa que está te dando auxílio, ou o psicólogo, onde a pessoa que esteja te auxiliando, mais ninguém. Não tente recrutar pessoas para o teu exército, porque você está espalhando ainda mais aquilo que era para você ter matado ali na raiz. Aí você acaba... Então, por isso que Provérbios fala, aquele que encobre a transgressão, quer dizer, perdoa, ele fortalece o amigo. Mas se você insistir, continuar insistindo, vai haver uma grande separação. Deixa aqui, já falamos sobre... o perdão liberado e o ofensor para que ele possa arrepender-se. Romanos 2, versículo 1. Vamos ver aqui Romanos 2. Vamos lá. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando que você... Pois naquilo que julga, melhor perdoar, né? Essa razão é melhor do que a minha razão. Esse conceito é melhor do que o meu conceito. Então José, ele conseguiu... vamos voltar aqui. O perdão liberta os ofensores, as pessoas que se arrependem. Vamos lá. E o Senhor Jesus nos perdoou. Lucas 23, versículo 34. Mas Jesus dizia, Pai, me ajuda. Jesus dizia, Pai, não, eu só quero só essa parte. Pai, perdoa-lhe. Aí Estevão, Jesus, né? Então vamos uma pessoa igual eu e você. Jesus era humano, tá? Também. Humano e Deus. Atos 7, versículo 60. 6. É isso? Atos 7, 6. Vamos lá. Perdão, 60. É que misturei. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, isso é Estevão. Volta no versículo 59. Volta para o 59 para ficar. E quando apredejavam Estevão, orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não.
Rapaz. José venceu. Porque, lá, Gênesis 50, versículo 20. Quando Jacó morreu, eles estavam pensando, caramba, José agora vai se vingar, vai nos chipar, vai fazer passarmos tudo o que ele fez. Lembra, ele nos prendeu lá 3 dias, aí vão lá, mas aí o que José disse? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bênção para você, para fazer, vamos lá, para fazer, aí sabe o que ele fez? Pagou o mal com o bem, versículo 21. Portanto, não tenha medo, Você vai deixar o inimigo muito confuso. Quando ele chegar, aquele que você não aguentava ver, aquele que você começava a chorar até mesmo em vê-lo, ou queria pegá-lo pelo pescoço, você vai deixar ele muito confuso. Vai pagar o mal com o bem. E sabe o que vão dizer? Nos céus, seus vizinhos, os anjos, Deus fala assim, eu tenho que abençoá-lo. Eu tenho que abençoá-lo porque verdadeiramente esse é filho de Deus.